Sejam muito bem-vindos ao 2E Podcast. Meu nome é Viviane Lara, host desse podcast. Para que ele aconteça, a gente tem a colaboração da Saúde 4.0, Saúde Colaborativa. Lá eles têm produtos e serviços em saúde, nós temos consultorias, aulas, cursos, vale a pena conferir. Muito obrigada pelo apoio. E hoje, mais uma vez, para esse desafio, Moá. Jaqueline Mancuso. Sou Joe. Poliglota. Ela tem residência pela Unifesp, especialista em terapia intensiva pelo COFITO, MBA em gestão de saúde 4.0, diarista, gestora e líder de reabilitação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vi. Sempre um prazer estar aqui. É um desafio e ao mesmo tempo é uma felicidade. Obrigada mesmo pelo segundo convite. Que bom. E você falou que faz um ano que você veio aqui, Faz um né? ano exatamente. Assim, exatamente não. Fazem 11 meses. Mas bom. a gente gravou o primeiro há um ano atrás. Foi em abril. Eu lembro exatamente. E foi um sucesso, é um dos mais vistos do YouTube. Ah, não faça assim. Eu sempre soube, né? Eu sabia desde o começo, né? Por isso que tá vindo aqui de novo. 2 vezes. Você é a minha primeira convidada a vir 2 vezes. E é a primeira convidada a disponibilizar esse desafio de falar sobre um livro, né? Então, assim, de aceitar o desafio de falar sobre um livro. Que é um livro que a gente fala muito, é uma palavrinha muito conhecida de quem é gestor, de quem é líder, mas a gente realmente precisa se aprofundar um pouquinho mais, porque essas palavras que ficam muito conhecidas, elas ficam banalizadas. E aqui tem conhecimentos muito importantes, né? Sim, totalmente. Você pode apresentar o nosso livro. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro da Carol Dweck. É o Mindset, mas é o antigo publicado como... porque algumas pessoas fazem sucesso e outras não, né? Então, hoje, agora, ele tá como Mindset, que é esse daqui. E é um livro, assim, desafiador, eu achei. E, ao mesmo tempo, muito... Dá pra tirar muita coisa dele, né? Se você ir profundamente ali no que ela tá te falando e tudo mais, você consegue aprender não só pra área, porque eu acho que muitas pessoas vão atrás do livro pensando na parte da gestão, da liderança, do conhecimento como líder mesmo, né? Mas ele é um livro que coloca todas as áreas da sua vida à prova, né? Então, ele te coloca ali em vários capítulos, questões diversas, assim. Então, você consegue aplicar ele em todas as áreas da sua vida, não só no trabalho. Então, ela separa ali nos capítulos questões como do esporte, né? Porque alguns são campeões e outros não. E a questão até próprio do relacionamento, né? E não só relacionamento amoroso, eu acho que é um relacionamento humano, né? Um relacionamento interpessoal, assim. Então, é um livro bem, assim, cativante. E eu engrenei nele, assim, depois das primeiras 50 páginas, eu diria. É isso que a gente não vai mentir para o nosso público, né? É um livro que não... ele é chato porque ele repete muitas vezes a mesma coisa, né? Assim, o resultado é muito bom, mas ele é repetitivo. Então, foi a primeira coisa que eu tive essa dificuldade foi porque, cara, eu não sei se eu tenho algum transtorno, não, brincadeira, mas assim, eu enjoo muito fácil das coisas. Isso se chama signo, Libra, isso, né? Cientificamente talvez comprovado, Libriana enjoa. Mas assim, de pessoas... De pessoas um pouco menos, assim, mas assim, eu enjoo muito fácil. Então, pra eu conseguir ler um livro inteiro, eu tenho que me prender muito, cara, assim, eu enjoo muito. E eu tinha acabado de ler O Essencialismo, que é um livro também que foi difícil de eu engrenar. Os primeiros capítulos, assim, eu patinei, assim, eu li 2 capítulos em, sei lá, 2 semanas. Só que aí depois você... eu não sei se também é isso, né? A questão dos astros se alinharem, mas aí depois vai. E esse aqui é exatamente isso. Eu achei ele repetitivo em todas as falas. Então, assim, quando você tá lendo, ela vai separando em alguns tópicos. E, assim, eu achei 2 coisas. Eu achei isso que ele é um pouco repetitivo. E que ela pega muitos exemplos do cotidiano de pessoas e figuras públicas, por exemplo. Então, quando ela tá falando dos esportes, ela tá falando do Michael Jordan, ela tá falando de... exponenciais, exatamente, né? Ela tá falando de Baby Ruth, ela tá falando de vários atletas que são além do próprio tempo deles, né? Que são muito antigos e eu mesmo já ouvi falar deles, né? Então, ela pega muito essas pessoas e acaba que eu tive um pouco de dificuldade de criar um vínculo no começo, né? Só que ela fala dessas pessoas e, ao mesmo tempo, ela traz o conhecimento científico. Porque ela é uma pesquisadora, né? Uma psicóloga, pesquisadora. Então,
conforme você vai evoluindo no livro, eu acho que você vai se inserindo na própria cultura do próprio livro. Então, você vai se instigando ali de querer saber qual que é o seu mindset, afinal, se realmente você é de um ou de outro, se você é uma mescla dos dois, se isso é possível de acontecer. E eu acho que a pergunta final é se eu for de um, se eu consigo mudar para o outro, né? Então, assim, ele é muito repetitivo e tem essas questões aí de trazer muitos exemplos de pessoas muito famosas, né? CEOs, por exemplo, na parte da liderança. Então, você vê ali coisas que... Você vê as pessoas de longe ali, né? Naquele cume absoluto. E ela vai explicando muita coisa, assim, do porquê que essas pessoas chegaram ali. E ela pega exemplos também de outros livros, né? Como o do Collins, né? Empresas Feitas para Vencer e tudo mais. Então, é muito legal, assim. Ao longo do livro, eu fui me encantando. E, assim, pegando muitos insights, muitas coisas para aplicar para minha vida. E me identificando um pouquinho em cada mindset, às vezes, dependendo da situação, sabe? Então, é bem interessante e eu acho que vale sim a leitura. A Carol, né, aqui de São Paulo, ela, como você falou, ela é psicóloga, ela é professora, acho que de Columbia e Stanford, e ela falou que os alunos pediram para ela fazer esse livro, né? Ela falou assim, não, você precisa colocar isso no livro, e ela coloca no livro, e vamos começar a destrinchar. Né? Eu vou falando uma coisa e falar outra e a gente vai discutindo, pode ser? Pode ser. Ela coloca aqui que uma questão interessante, que eu até grifei aqui, que o que é mindset, né? É mais do que uma palavra em inglês. Então, basicamente, significa o poder das crenças pessoais. Então, se você ler isso aqui, achando que tem uma receita para você ter sucesso, e que vai ser fácil, tudo aqui depende da gente. Basicamente, ela vai te colocar em dois contextos, um infantil, que é o que foi ensinado, mas o que você consegue mudar. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria, assim como você, ela usa outras pessoas. Ele colocou aqui o Howard Gardner, e ela coloca o seguinte: indivíduos extraordinários possuem um talento especial para identificar seus próprios pontos fortes e fracos. Eu acredito muito nisso. Que quando você consegue identificar os seus próprios talentos, você consegue trabalhar neles, né? O que você acha disso? Não, eu acho que é totalmente relacionado com o autoconhecimento. Perfeito. Então, assim, e o autoconhecimento não limitante. Isso. Do tipo assim, eu sei que eu não sei jogar bola. Eu sei disso. É um autoconhecimento. Eu sei. Só que as pessoas com um mindset que ela classifica como um mindset mais do sucesso, elas não pegam esse autoconhecimento e se limita. Essas pessoas, elas buscam aprender a jogar bola. Elas buscam alguma ferramenta que possa trazer para elas esse aprendizado. Então, eu acho que nessa questão do talento, ela fica uma boa parte falando sobre talento, sobre dom e sobre a questão do se dedicar, se empenhar. E algumas pessoas, elas acham que o dom e o talento é única e exclusivamente o que basta para elas terem sucesso na vida. E não é bem assim, né? Então, ela prova por A mais B que não é bem assim, né? Essas questões de o talento e só única e exclusivamente esse dom vai te colocar nos lugares que você precisa ou deve ou merece estar. E aí, isso é completamente de aprendizado. Então, assim, você vai lendo e você vai entendendo que se você se colocar nesse lugar de autoconhecimento, mas não limitante, você consegue mudar, né? Você consegue aprender, você consegue aprimorar. E aí, assim, são muitas coisas muito interessantes que ela vai colocando de aprendizado, de fracasso. O que é fracasso, o que é sucesso, né? E ela divide, né, esse livro e classifica em 2 mindsets especificamente. E, obviamente, um deles é o que ela entende ou ela traz ali nas pesquisas dela como um mindset dos vencedores, né? Das pessoas que realmente têm sucesso. E, então, assim, eu tento o tempo inteiro me colocar neste mindset de crescimento. De eu conheço a minha limitação, eu entendo a minha limitação, mas eu também vou entender o porquê que ela me limita.
e o porquê que eu não consigo lidar com isso hoje. E o que eu deveria fazer Pra conseguir. pra conseguir. Perfeito. Né? Então, é isso que diferencia o fracasso do fracasso puro pra um fracasso que te impulsiona, né? Então, é muito interessante, é muito legal. A gente teve 2 exemplos, um que é constante na nossa vida, que a gente divide trabalhando juntas, e outro que foi essa semana. A gente estava conversando com uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de gestão hoje, de liderança, e como profissional atuante no hospital, que não consegue falar em público, né? E o que é interessante, porque assim, primeiro que eu não sabia disso, não parece que ela tem esse problema, e ela estava arranjando maneiras daquilo se desenvolver nela. E uma das maneiras que ela falou é de fazer um curso de oratória, né? E eu falei pra ela, o seu curso de oratória é pra provar pra você que você consegue, porque você conseguiria sem ele. Não desmerecendo o curso, mas é uma pessoa que já tem tantas superações que essa só vai superar, porque o curso de oratória vai falar, sabe o quê? O que a gente falou pra ela, se coloque na situação. Porque nada vai superar você estar na situação. Você pode ter lido sobre isso, você pode ter estudado sobre isso, mas se você não se colocar na situação em si, você não vai conseguir superar. E o segundo é que muitas vezes nós duas vemos um talento de liderança e a pessoa não se reconhece como aquilo, né? Ela se limita, mas será que eu consigo? Para você ter uma ideia, eu indiquei 4 pessoas para um cargo que me foi solicitado de liderança nos hospitais, estavam pedindo uma liderança, eu indiquei. E aí, as pessoas falam assim, não, se você tá falando que eu consigo, eu acho que eu consigo. Mas eu preciso falar pra você que você consegue. Mas não foi uma pessoa que falou, acho que de 4, 3 falaram. Não, se você acha que eu consigo, então eu consigo. Então não é por si só. Sim. É porque alguém validou você que você consegue, né? E assim, isso remete muito à questão do desafio, muitas vezes. Então, assim, a gente... E aí volta pra aquela coisa da zona de conforto. Sim. Pra aquela coisa do... Eu tô confortável aqui onde todo mundo gosta de estar. Exatamente. Todos nós. Ninguém gosta de sair. Isso. Então, assim... E aí, a gente tem muito receio, às vezes, de sair dessa cápsula que a gente tá. Só que fora dela tem um mundo diverso e infinito, né? Que é uma das coisas que eu falo hoje, em algumas situações, disso, né? Da capacidade da gente sair dessa zona e de se adaptar fora dela. Porque é o que vai diferenciar. Todo mundo tá fazendo tudo. E todo mundo tá conseguindo fazer tudo. Então, o que vai diferenciar é essa capacidade que a gente tem de sair, se manter fora dela o tempo inteiro. Porque não é só você sair uma vez e fracassar e voltar pra sua zona de conforto. É você se desafiar e fracassar o tempo inteiro e aprender com seus fracassos, trazer pra ele um significado. O seu fracasso, ele tem que ter um significado. Por que você fracassou, aonde você fracassou, e aquilo ali precisa servir para você de combustível. E ela traz isso no livro, que as pessoas de mindset fixo são as pessoas que fracassam e culpabilizam o mundo inteiro, menos elas. Então, elas colocam assim, olha, eu fracassei, eu saí da minha zona de conforto, como você falou para mim, né? Você falou para eu saí. Mas olha o que aconteceu. Só que olha o que aconteceu. Então, assim, eu não tenho dom para isso, eu não tenho talento, eu não nasci para isso. E aí ela volta pro casulinho dela, onde ela é boa. Só que lá onde ela é boa, tem pessoas crescendo ali dentro. E aí assim, e ao mesmo tempo, ela começa a ficar ruim. Porque ela não se aperfeiçoa, ela não corre atrás de melhorar, mas ela não de teve evoluir. oportunidades. Exatamente. Não Só me deram que, oportunidades. Mas se eu não tivesse ido pra aí, olha só, agora eu fracassei, agora eu tô manchado. Agora, então assim, e aí culpabiliza o universo, menos a si mesmo, né? Disso, de evolução. Então, me abriu muitas, assim, lanterninhas, porque é um exercício, eu acho, realmente mental. Sim. De você o tempo inteiro se doutrinar, eu diria, mentalmente, e entender que tudo é possível. Você consegue, né? Obviamente, eu não vou ser astronauta, mas se eu quiser, eu posso ser. Então, assim, é questão de entender que é um crescimento. Não é uma coisa que é imutável, intransferível, né? E aí, já deixando para as pessoas também isso, ela divide exatamente isso em 2 tipos de mindset. Então, ela coloca um mindset fixo e um mindset de crescimento. E ela vai separando ao longo do livro as pessoas, os atletas de mindset fixo, os atletas de mindset de crescimento, os líderes, os CEOs, os namorados, os casais, os professores, os tutores, os presidentes, os governantes. E ela vai separando ali ao longo do livro dentro do mindset fixo e do mindset de crescimento. Por isso que acaba sendo um pouco repetitivo, porque ela só vai repetindo essa questão do fixo e do crescimento.
Mas é muito interessante essa questão do sucesso e do fracasso, e do talento, né? Que muita gente se acomoda no talento. Muitas pessoas. E aí, quando não dá certo, não é porque ela não foi capaz. É porque alguém me machucou, mas é porque aquela pessoa tava frio, tava calor, tava chuva, tava tempo, tava isso, tava aquilo, era primavera, era verão, era outono. Os líderes, mas é porque tinha outra empresa melhor, é porque é o preço, é porque... E assim, a gente fica o tempo inteiro saindo da responsabilidade que é nossa, né? De assumir a nossa vida. Então é bem assim, é bem legal essa parte, é muito interessante. Eu sei que tá na sua vez, mas eu só vou falar isso. A mensagem é a seguinte: você é capaz de mudar seu mindset. É isso que ela fala. Isso. Eu queria trazer de novo, eu sei que é a sua vez também de falar do ponto do livro, mas olha só que legal que você falou, né? Uma das coisas que a gente tem de premissa na cultura da nossa empresa é de que quando uma coisa der errado, a gente olha primeiro pra gente mesmo. Gente. Isso. A primeira coisa que a gente faz, né? A gente olha onde tá o erro na gente. Sim. Pode seguir seu ponto. Vamos lá. É uma competição, se vocês não entenderam. Vamos ver quem vencerá. Tem alguém que tem o nome no podcast, mas a gente pode, né, se surpreender. Eu vou pegar essa questão, acho que eu vou continuar nessa questão do fracasso, que eu acho interessante a gente refletir sobre isso, né? Que ela joga essa pergunta simples, né? Oculta por trás da autoestima de quem tem um mindset fixo. Legal. Né? Que é essa pessoa que, se ela fracassou, ela se resume a isso, né? E a pergunta é, se você só é alguém quando tem sucesso, o que você é quando você fracassa? E assim, pra mim, isso vira a nossa cabeça. Porque senão você só se resume àquilo, né? Ao fracassar. E às vezes é um pequeno fracasso. E aquilo ali te define pra vida inteira. E é o suficiente pra você desistir. Sim. Pra você parar de tentar. E aí você joga a culpa no talento, nas outras pessoas, ou que eu não nasci pra isso, que não é pra mim. E aí, assim, isso vai evoluindo ali ao longo dos capítulos, né? Ao longo do livro. E ela remete essa questão, inclusive, da constância, né? Que a gente fala muito sobre constância. Eu preciso me dedicar com relação a isso em alguns quesitos da minha vida. Mas... E aí já volta para outras coisas aqui que eu coloquei, né? Que ela vai perguntando, por que o esforço ele é tão assustador? Por que se esforçar é tão difícil? É tão... né? Então, mas aí eu tenho um ponto. Para muita gente, não é esforço. Sim. É natural. Quando o outro tá olhando, fala assim, meu Deus, mas eu não consigo dar conta das coisas que ele dão. Porque a pessoa não enxerga aquilo como... Por exemplo, a gente pra estar aqui foi um esforço. Sim. Não só de chegar até aqui. Sim. Abdicar das nossas vidas fora daqui. Mas às vezes as pessoas estão enxergando, poxa, que legal, só tá vendo... Só que a gente sabe o que a gente abdicou pra estar aqui. E aí, é isso que as pessoas de mindset fixo não enxergam, né? Porque ela tem talento. Eu não consigo falar em público. Eu não sei gravar vídeo. Mas eu não nasci pra isso. Eu não tenho esse dom. Não, e começa com antes ainda. Ela não enxerga que é em outra cidade, que você saiu de outra cidade pra estar aqui hoje. Exatamente. Que você teve que acordar cedo, que hoje era sábado. Quantas pessoas perdem a oportunidade porque elas não querem ter o mínimo de desconforto? É um esforço muito grande, né? Então você fala assim, a gente trabalhou a semana inteira, né? Enlouquecidamente, fizemos uma série de coisas e hoje a gente tá aqui de novo. Só que é um trabalho. E tá tudo bem, quando você coloca o esforço e o benefício que ele traz, ele tá equiparado, ou muitas vezes tá até bom demais, mas pro outro é um mega de um esforço. Exatamente. Né? E aí, assim, a gente... e aí ela volta muito nisso também do... Muitas pessoas, elas são apaixonadas e elas só são instigadas por isso, pelo sucesso, né? Pelo vencer. E às vezes elas não sabem nem o que é vencer. O que é o sucesso? O que define isso, né? O que vai chegar pra você um dia e você vai acordar e você vai falar assim, nossa, eu sou um vencedor. Eu tenho sucesso na minha vida. E assim, essas pessoas, elas de mindset fixo, elas se limitam, né? Ao sucesso, às vezes, do dinheiro, aos sucessos, às vezes, da fama. E não é só isso, né? Quem tá chegando lá, tá chegando porque se apaixona pelo processo. Perfeito. Né? Não é pelo topo, é pelo processo. E é isso que é uma das coisas também que eu já dou o gancho que é umas coisas que ela fala no capítulo lá do esporte, né? Que é muito fácil você chegar lá às vezes.
mas é difícil você se manter. Uhum. Então, às vezes, você chegou lá, e aí? Você chegou. Como é que você se mantém lá? Sendo que tem um monte de gente ali atrás que também tá crescendo, que também tá vindo com tudo. Como que você se mantém o melhor atleta do mundo, ou o melhor jogador de basquete do mundo, como o Michael Jordan? Uhum. Porque ele se apaixona pelo processo. Ele não se apaixona pela vitória. Ele se apaixona por ficar lá arremessando bola 55 milhões de vezes. E ele se mantém o melhor do mundo. Uhum. Porque ele gosta, ele se apaixona pelo processo que leva ele a vencer. Então, é fascinante, assim, essa questão do... Não se limita ao final, Uhum. né? Ela fala disso do processo, né? Se apaixonar pelo processo. Pelas coisas que você está fazendo, até você chegar lá. E chegar lá vai ser uma consequência. Que você vai saber reconhecer e você vai saber manter. Porque você gosta do processo daquilo. Você gosta do que te levou até ali. Então você consegue se manter. E ser humilde o suficiente para se atualizar, por exemplo. Muitas empresas faliram porque as organizações entenderam que elas eram melhores já no que elas faziam. BlackBerry, Nokia. E assim, não é assim, né? O mundo muda o tempo inteiro. Uhum. Então, se você não for humilde o suficiente pra olhar aquilo e falar assim, não, a gente precisa reformular, a gente precisa se refazer, a gente precisa se reestruturar. E não ter medo de começar do zero, porque você se apaixonou pelo processo, você vai saber fazer, né? Então, é muito interessante, muito legal mesmo. Quero ressaltar 2 pontos. Eu vou começar com uma coisa que uma grande amiga que você conhece também, Maria Eduarda Ogawa, ela sempre falou assim, se um pai e uma mãe tivessem que tomar cuidado com alguma coisa na constituição de um filho, estimular dele a autoestima. Uhum. A autoestima destruída, ela causa problemas muito graves no decorrer da sua vida, de adolescente, adulto, até mesmo como criança. E uma das coisas que nesse livro coloca é exatamente sobre o processo. Uhum. Para o pai e a mãe não elogiar que a criança chegou aqui, mas falar desse pedaço que está antes de chegar, Uhum. né? Por exemplo, uma criança que ganhou uma competição, não parabenizar porque ela ganhou, mas parabenizar que ela se doou para correr até ao final, né? E é muito fácil a gente elogiar a chegada, né? É muito fácil falar assim, aquele é inteligente, mas esse aqui é melhor ela usa isso daqui, esse aqui é bom em ciências, esse aqui é bom em atuação. Não fala isso que você limitou a criança naquilo. Ela acha que todo o resto ela não é boa, né? Exatamente. E quando ficar um adulto vai falar que eu não sou bom em arremessar, eu não sou bom em jogar, eu não sou bom em não sei o quê. O segundo ponto é o que você colocou da constância, né? Você citou o Jordan, eu vou citar o Phelps, né? O Phelps, ele fala assim, que para ele ganhar as Olimpíadas, durante 4 anos, ele nadou todos os dias, com dor, sem dor. E é mais do que a paixão pelo processo, é odiar o resultado negativo, mas eles eram assumidades. Assim, se você olhar a biomecânica do Phelps, ou então do Jordan, hoje eles fazem aquelas leituras, mas ele fala assim, para eu atingir a excelência, eu precisei ter um processo excelente, né? E aí a gente olha hoje, muitas pessoas que a gente conversa, você sabe como você fez para chegar daqui até aqui, né? Então, assim, eu estou acompanhando o seu processo de gestão. E ninguém sabe do que aconteceu. Todo mundo acha que essa carinha bonita chegou aqui por algum motivo, né? Tão jovem, nossa, fez a coisa certa com as pessoas certas, né? Porque ninguém olha o processo. Sim. Então o processo às vezes é ignorado pelos demais, pelos seus pares e até mesmo por você. Sim. Essa parte da criança, ela cita muitos estudos, né? Que eles vão fazendo experimentos, então às vezes separam crianças X e Y, e aí vão dando atividades para elas fazerem, como quebra-cabeças, e assim, eles dão um comando nesse sentido de, olha, você vai conseguir, você tem que aprender a fazer isso. E para outras elas já falam assim, olha, você é isso, você consegue. E assim, diferenciando às vezes o tipo de quebra-cabeça, com mais dificuldade ou não. E aí isso influencia diretamente, né? Então, a gente, quando tá educando, quando tá criando uma criança, realmente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, porque aquilo internaliza literalmente ali pra ela, né? Ela internaliza aquilo. E ela tem um trecho interessante aqui, que eu também destaquei, sobre a questão feminina, né? A questão das mulheres. E ela coloca exatamente por que as mulheres, às vezes, elas se sentem tão incapazes, né? Então... E por que elas se importam tanto... A questão é, por que elas se importam tanto com a opinião dos outros? Né, com a opinião alheia. E é muito interessante porque ela coloca exatamente isso, a diferença dos meninos e das meninas. As meninas, elas estão acostumadas a ouvir o quê quando elas são crianças?
que elas são muito mais avançadas, que elas são muito mais espertas, que elas amadurecem muito mais rápido, que elas são lindas, que elas são maravilhosas. De todo mundo. Elas estão comendo arroz e feijão e os meninos da mesma idade estão comendo farinha. Então, assim, e isso, nas meninas, imputa esse sentimento de que eu devo muito, eu preciso entregar muito, e os meninos não acontecem. Porque se a gente for ver os meninos, eles estão se xingando. Eles estão se xingando. E aí, assim, eles aprendem aqui. Ele tá me zoando. Ele tá me chamando de burro, mas é brincadeira. Então, eles se importam muito menos com a opinião dos outros. Porque eles aprenderam a filtrar isso desde criança. Porque o menino tá sempre se zoando, tá sempre se xingando, tá sempre... Então, pra ele, aquilo ali não é uma opinião que importa. Já pras meninas, não. Porque elas aprenderam a sempre ouvir elogios e o quanto elas são maravilhosas. Então, um xingamentozinho, e às vezes nem é xingamento, né? Às vezes é uma coisa boba. Aquilo ali, se você falar que ela é chata, que ela é mal educada, ou que qualquer coisinha, ela já vai tomar aquilo como uma verdade absoluta. Então, por isso que muitas mulheres se importam muito com a opinião dos outros, né? Porque elas cresceram ouvindo que elas são incríveis, que elas são mais rápidas, que elas são mais ágeis, que elas aprendem mais rápido, e ao mesmo tempo elas devem muito com relação a isso, então elas se importam muito com essa opinião. Já os meninos não, né? Aquela opinião da criança na pré-escola, que o menino, amigo que ficava zoando, aquilo ali pra ele não leva em consideração. Então é muito difícil ele colocar pra dentro dele que aquela opinião alheia o define. E às vezes a gente tem verdadeiros também, isso também é um problema, né? Porque às vezes eles não escutam exatamente nenhuma opinião. Mas isso vem disso, né? Da formação do mindset, que é a opinião que você tem sobre você mesmo, desde criança. Então, é realmente, assim, bem interessante. E ela coloca exatamente isso, né? Do porquê que essas mulheres, elas se sentem dessa forma, né? Elas a colocam exatamente assim, que ó, quando crianças, essas meninas, elas são tão perfeitas e têm grande prazer em ouvir isso de outras pessoas. São tão bem comportadas, tão engraçadinhas, tão prestativas e tão precoces. As meninas aprendem a se criticarem e a ouvirem críticas, né? E elas acreditam que isso é verdade. E os meninos não, né? Os meninos, eles se zoam o tempo inteiro e isso é comum, né, da gente ver. Então, é exatamente isso. As crianças, elas são... É a fase crucial ali para a formação dessa opinião sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre como você consegue evoluir, aprender, enfim. É bem interessante. É a mesma coisa que você fala assim, você colocou bem, né? A gente costuma falar assim, a menina, né? Ela falou rápido, andou rápido, já pegou as coisas rápido, né? Ai, o menino, o mínimo que ele faz é assim, graças a Deus, né? Fez alguma coisinha. E aí ele vai aprendendo que se ele fizer o mínimo, tá o suficiente. E ela nunca vai estar suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Nunca vai agradar completamente, né? E nós somos mulheres, a gente só pode falar do universo feminino, né? Aquela palavrinha, nosso lugar de fala, né? O universo feminino. Renata, você quer dar a sua opinião? Não. Nós temos um rapaz aqui, a gente não quer sufocar o artista, né? Então vamos dar sempre a opinião. E quando você coloca filhos, assim, né? No mundo, ninguém erra por querer. Eu acredito, né? Que pais não fazem isso. Mas aí você coloca situações assim. Ela é ruim de conta. Ela fala sobre isso, né? Aí você coloca o lado negativo. E correr pra ela. Minha mãe me chamava de manteiga derretida, que eu só chorava. Mas, Viviane cai à toa, gente. Ela é mole. Ela é mole. Ela falava que ela é mole. Aí, o que eu acho? Que você sou mole. Se a minha mãe... você não vai dar bem em nenhum esporte. Exato. Nada que você fazer, nunca você vai estar bem. Exato, né? Então, assim, meu irmão que era o esportista, né? Exato. Então, meu irmão que tinha essa capacidade. O que eu fizesse estava bom, né? No esporte. Enfim. Outro ponto que eu separei aqui. Agora, já falando sobre lideranças. Então, a gente falou um pouquinho sobre a infância, a gente falou um pouquinho sobre esse momento. E aí tá dizendo aqui, como você age em relação às outras pessoas em seu local de trabalho, você é um chefe de mindset fixo, e aí ela coloca uma coisa tão legal, você concentra mais em seu poder do que no bem-estar dos empregados? É mais o que você quer ouvir, a sua voz, né, do que o que eles estão pensando? Costuma afirmar o seu status diminuindo dos outros? Tenta prejudicar empregados de alta capacidade porque ameaçam você? Então, aquele chefe de mindset fixo é aquele que não pode ver ninguém
querendo chegar perto que ele precisa destruir. Uhum. É aquela pessoa que precisa deixar todo mundo no lugar onde ele está, porque ele é o que sabe mais. Exatamente. Ele que é o maioral. Ele é que é o bom. Isso. Né? Ele não se sente desafiado por outro bom. Ou então reconhecer um talento e falar assim, vamos junto. Né? Eu tenho uma parte, você tem outra. Uhum. Né? Isso a gente já vê bastante. Ela coloca aqui também, ó. Como que CEO e grande ego podem ter se tornado sinônimos? Uhum. E é exatamente isso, né? Porque quando a gente olha pessoas nesses cargos, né? E assim, às vezes a gente olha e você fala assim, gente, meu Deus, é uma pessoa que você tá assim, é tão inflada, que é isso, CEO e ego se tornaram sinônimos. Que é diferença de confiança. É diferente de confiança. Exatamente. E ela coloca muito isso na parte da autoconfiança. Isso. Entre o superego e a autoconfiança é uma linha muito tênue. Perfeito. E eu até coloquei aqui sobre essa questão da autoconfiança, né? Que eu preciso achar aqui onde eu coloquei. Que é exatamente essa parte, ó. Que é uma diferença muito tênue entre autoconfiança e ego e orgulho exagerado, né? E ela coloca que a verdadeira autoconfiança está na disposição para crescer. Então, você tem que tomar cuidado. Né? Porque é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. É como respirar. Você numa situação em que você tem... Eu não vou dizer nem poder, mas é poder, né? Não deixa de ser poder. É poder. E é muito verdade. Quer conhecer alguém, dá poder pra essa pessoa. Sim. Né? Porque é muito fácil. Você se embriagar com esse poder. E é embriagar literalmente, né? Você perde os seus sentidos mais sensatos quando você tá numa cadeira que você pode assinar alguma coisa. E você tem que o tempo inteiro se retomar pra isso, né? Então, eu acho que nesse mindset fixo, nessa questão de, tipo, eu nasci pra isso, ou eu tenho esse dom e só eu consigo fazer isso, ninguém é melhor do que eu, e é aquilo que te define, é muito perigoso justamente por isso também, né? Porque você não erra. Você não erra. Isso é incrível. Você não erra nunca, você é um herói. Sim. Né? Só você sabe fazer aquilo. Sim. Se você não estiver ali, ninguém mais é capaz de fazer. E você não pode mostrar nenhuma fragilidade. O que as pessoas vão fazer com você? Exato. Né? Como que as pessoas vão colocar você na cadeira que você tá hoje, nesse seu reinado, né? Nesse seu trono de rei. Então, é muito perigoso, né? Você se confundir nessa autoconfiança da autoconfiança pela autoconfiança, né? Eu sei o que eu estou falando para o orgulho e para o ego. Né? Que é um pouco do que você falou também. O líder, ele se perde quando ele faz para ele. Para satisfazer as vontades dele. Ele tem que pensar na empresa. No todo. No comum. No bem acordado. E não no que vai satisfazer a ele. Ao ego dele. E reafirmar o quanto ele é incrível. O quanto ele é maravilhoso. O quanto ele é poderoso. Né? Então, ela fala muito sobre essa questão dos CEOs. E ela fala sobre vários... de mindset fixo, de mindset de crescimento, e o quanto isso influencia na empresa. E não é que os CEOs ou os líderes, os gestores de mindset fixo não têm competência. Não, eles são muito competentes. Perfeito. E também. Geralmente eles são muito inteligentes. E eles ficam muito tempo no cargo por causa disso. E eles conseguem resolver, sim, os problemas. Só que, inevitavelmente, ao longo do tempo, que é isso aquela questão prova. do processo, eles estão fadados ao fracasso. Porque eles conseguem fazer, eles conseguem chegar lá, só que eles não se mantêm. E eles não conseguem manter a empresa, eles não conseguem manter o negócio. Então, o mesmo cara que levantou uma empresa que estava falida é o que vai levar ela à falência novamente. Se ele não tiver esse mindset de crescimento. Esse colocar nesse lugar de estou aqui porque realmente eu tenho essa condição, mas eu estou aprendendo, eu aprendo o tempo todo, eu posso errar e eu vou aprender com os meus erros, né? Então, é muito perigoso, né, essa questão do líder se embriagar com esse poder. E é uma coisa que no começo é muito mais fácil ainda de você se perder, né? Se você não ouvir as pessoas, eu passei por isso. Se você não ouvir o que as pessoas têm para te falar, você vai continuar com aquela... Mas eu estou certo, o mundo inteiro está errado, mas não fui eu, não quis, não tive a intenção. Quando você é líder, você não tem que ter intenção. Você tem que ser assertivo. A sua intenção não importa. Não vale de nada, não. Não importa a sua intenção. Importa o resultado que você trouxe e o que você conseguiu fazer. E aí você vai... Se você consegue ter esse pensamento de crescimento, você entende que você está aqui e que você pode chegar aqui. Que isso aqui, esse seu fracasso hoje, mais uma vez, não vai te definir.
E você tá errado. Você vai errar. Você vai errar. É o que a gente sempre fala. Você vai errar. Quando as pessoas estão começando, né? A gente fala, você vai errar. Todos nós erramos quando começamos e continuamos errando todos os dias, às vezes. Em alguma coisa que a gente olha e fala, eu poderia ter falado outra coisa. Ou eu poderia ter falado de outra forma. Que é um crescimento, assim, pra mim, todos os dias eu tento melhorar e aprimorar isso, né? Da comunicação, como conversar, como falar. E é muito difícil, ninguém muda do dia pra noite. Mas só saber e já ter essa ciência de que você consegue mudar isso com o seu esforço, com a sua dedicação, a sua crença, o seu propósito, já te coloca numa outra posição. Das pessoas que estão ali e entendem que vão ficar ali. Não saem dali. Porque elas não têm talento. Porque elas não nasceram pra isso, né? Então, e quem imputou isso nelas não foi a gente. Exatamente, são elas mesmas, né? Por quê? É a crença que às vezes veio lá da infância. É a crença que às vezes veio da sociedade como um todo, né? Então, essa parte dos CEOs e da liderança é realmente muito interessante de você... E assim, eu consegui me identificar em alguns momentos no mindset fixo e em alguns momentos no mindset de crescimento. Exato, não é todo mundo Eu consigo me identificar nos dois, em algumas situações. Então, às vezes, ela relata algumas coisas aqui que você se vê. Você olha e você fala assim, nossa... Eu acho que... E assim, e depois é engraçado. E por isso vai ficando bom. Porque ela vai falando. Até aqui você deve estar com essa pergunta. Se você está se perguntando se eu posso ter os dois, sim, você pode, né? Então, é realmente bem, bem interessante essa questão da liderança aqui. Essa questão dos CEOs, né? Desse ego hiperinflado. Dessa questão de o tempo inteiro as pessoas estarem servindo eles, né? Fazendo as coisas por eles e para eles, né? Porque, afinal, ele lutou muito pra estar onde ele tá, né? Exato, e ele é muito inteligente, ele é muito diferenciado, ele é muito herói. Eu acho que o gestor, o líder, assim, ele tem isso, essa autoconfiança, que nem a gente falou, é uma linha muito tênue, né? Que pode se confundir com o ego. Então, assim, eu faço sempre um pouco abro. Eu faço uma escala, né? Aqui é baixa autoestima, né? Aqui é excesso de ego. A gente tem que ficar o tempo inteiro aqui no meio. Só que às vezes a gente dança de um lado pro outro. E dependendo de qual área da sua vida, você vai dançando de um lado pro outro. O mais importante é fazer o que você acabou de falar. A cada situação que você ficar em dúvida, ou a cada situação nova, você se perguntar se você fez a melhor saída. E muitas vezes não fez, né? Só que da próxima vez você não pode se permitir errar de novo, né? Que quanto mais alto você tá de cargo, maiores são os efeitos deletérios daquilo que você tomou de decisão errada. Né? Mas falando de pessoas com mindset de crescimento... Eu estava estudando sobre uma empresa chamada, eu posso estar errada com o nome, é WEG, né? WEG. É uma empresa e começa a falar a notícia da nova bilionária do Brasil. Aí começa a falar que ela herdou do vô dela, tal. E eles vão falando sobre a empresa. Essa empresa tem tanta capacidade de liderança, porque é uma empresa familiar, ela continua sendo familiar, mas com um desempenho de empresa não familiar. O que eles fizeram? Eles colocam CEOs de fora. Né, que não são da família. Então a família detém um determinado nível de poder, eles fazem linha de sucessão, eles fazem sucessão em vida ainda, os filhos podem ou não trabalhar, se eles decidirem trabalhar, eles vão começar no chão de fábrica. Então assim, isso é um documento, sabe, manifesto, eles fizeram isso na década de 70. Né? O que a gente chama de manifesto hoje, eles fizeram na década de 70, para que cada um que decidisse entrar na empresa, pudesse entrar na empresa e quisesse entrar na empresa, ele tinha que seguir aquele protocolo. Sim. Todo mundo assinou. Não tem um diferente, não tem um diretor que vai ser diferente do outro. E aí eles começaram a colocar CEOs de fora. E esses CEOs, eles foram produzidos por dentro da empresa. Então, foi um deles, é um engenheiro X, mas que ele começou sendo assistente, não sei o que cresceu na empresa, que sabe a cultura da empresa e que isso é tão difícil. Então, primeiro, o diretor sabe que o cargo dele não é vitalício, ele sabe que ele precisa de outras pessoas para atingir os resultados que ele quer, ele sabe que a família dele não é que mais sabe, mas é uma família que sabe lidar consigo mesmo. Então, assim, e a menina, um dos itens é que a mulher recebe essa herança do avô e ela é a nova bilionária. Fez expansão de mercado, que decidiu que o mercado interno não ia ser dessa maneira, e eles vão colocando numa linha, assim, de tempo mesmo, cada decisão assertiva que eles tiveram, né? E a decisão, em especial, foi descentralizar. Né? Foi entender que eles, a família deles, não eram únicos e que eles precisavam abrir para que isso continuasse sendo perene, né, no decorrer do tempo. E eu me lembro a primeira vez que eu
que eu comecei a delegar. Uhum. E eu falo da Bianca e da Carla, que foi a primeira vez que eu abri mão de centralizar o congresso. Uhum. Né? O congresso era uma coisa minha, Uhum. eu amava muito fazer aquilo, eu fazia Sim. aquilo há anos, Uhum. e foi a primeira vez que eu falei assim, eu preciso acreditar em vocês, e eu tenho condições de fazer, e sim, foi difícil, mas esse ponto foi crucial para fazer as outras delegações da minha vida, né? Porque ninguém faz como você. Uhum. Muita gente pode fazer melhor que você. Sim. Né? Então, quando você percebe que muita gente pode fazer melhor que você percebe que você não vai perder nada abrindo mão. Exatamente. Todo mundo vai Só ganhar. Né? Mas isso é um exercício. Sim, né? não, totalmente. Essa questão aí que você comentou de ser melhor, né? Eu coloquei aqui também uma frase que eu até falei pra você, né? Essa questão de líderes de mindset em crescimento em ação. E ele coloca um líder aqui que ele fala exatamente sobre isso, né? De se cercar de pessoas, né? E aí ele coloca assim, desejo ter como epitáfio. Aqui jaz um homem que teve a sabedoria de trazer para o seu serviço gente que sabe mais do que ele. Isso é de uma grandeza, Sim. assim, e eu diria até humildade, porque para você ser um bom líder, você tem que ser humilde, né? E não é humilde simplinho, aquela coisa, né, coisa ruim da palavra, Sim. assim, né? Se essa palavra tiver alguma coisa ruim, mas assim, é a grandeza, né, de você entender que você tá ali para prestar um serviço para a comunidade, para as pessoas, sei lá, para você, para o país, para todo mundo. Então, assim, se colocar nessa coisa do mindset fixo de que só eu, onipresente, onisciente, onipotente, não existe, né? Não existe, só Deus. Então, assim, você precisa, e esse aprendizado é muito forte aqui, se cercar de pessoas e aprender a confiar nessas pessoas. E aí é outra coisa, como saber confiar nas pessoas certas, mas enfim. Você vai errar muitas vezes. Você vai errar muitas vezes, até você entender quem são as pessoas que você pode confiar. Mas se cercar de pessoas boas e alimentá-las, incentivá-las, colocar elas pra cima, porque é isso que vai gerar novos líderes, vai gerar novos gestores. E a gente hoje passa por esse processo e essa dificuldade que é delegar, a gente até consegue, mas a gente às vezes não tem a paciência de esperar esse processo. Ou às vezes a gente não tem realmente o tempo. Não tem o tempo, né? E aí, mas é isso, é se cercar dessas pessoas e entender que não é você que fez. Por mais que você seja a liderança, por mais que você seja a pessoa que está ali encabeçando, é aí que isso que te diferencia no ego. Não é você. Não sou eu que fiz isso. Não sou eu que implantei isso. Não fui eu que salvei a empresa. Foram todas as pessoas. Obviamente, ajudadas e lideradas por você, mas você não faz nada sozinho. Então, é esse raciocínio de delegar, de confiar, de saber para quem você delega o quê, mas entender que essas pessoas sim são melhores que você em muitas outras coisas. E é nisso que vocês se fortalecem, é nisso que vocês se complementam. E é isso que faz uma empresa dar certo, uma empresa crescer e é diferenciar uma medíocre de uma excelente, né? É o cara que tá ali entendendo que tenho setores diversos, eu tenho pessoas às vezes que são muito melhores do que eu, trabalhando ali, recebendo por isso, trazendo a empresa para cima, mas não se colocando nessa condição de eu sou o melhor em tudo, porque eu estou aqui comandando na chefia, na liderança, enfim. Não é. Você não é, nunca vai ser. Então, é bem isso, assim, é bem entender que é o diverso, né? É o equilíbrio de você se enxergar como uma pessoa que é boa no que você faz, não se colocar como o melhor em tudo e o autossuficiente para tudo. E é a busca constante desse equilíbrio que a gente vive na liderança, mas na vida. Esse equilíbrio, eu não acredito em equilíbrio, você sabe que eu falo sempre isso, né? É a busca dele. Você tá sempre tentando acertar o que tá acontecendo. A gente tá sempre em desequilíbrio, buscando trazer de um ponto pro outro. E aí a gente vai falar do outro lado, que a gente falou de falta de humildade, né? Uma série de coisas, a baixa autoestima, né? Por exemplo, o Beto citou aqui que quando ele era recém-formado, começou a trabalhar numa empresa, numa clínica, e aí depois do horário ele poderia atender os pacientes dele. Ele começou a cobrar X reais, e quando ele foi ver, o trabalho que ele tinha à noite, ele pagava a semana dele inteira.
né? E eu falei assim, isso daí não é falta de... Ele entregava um serviço, reabilitava os pacientes, mas ele aprendeu a ganhar. O que aconteceu quando as pessoas começaram a perceber que ele estava ganhando muito mais do que os outros fisioterapeutas, né? Começaram a cortar. As regras foram mudando, porque a gente sabe que tem muita inveja, sei lá que nome que tem isso daí, recalque, etc. Para qualquer um que desponta, ninguém olha o processo dele, né? Ele se colocou numa situação de risco, que era cobrar a mais, ele poderia não ter ninguém. E pelo risco, ele merece ganhar mais. A mesma coisa, para quem tem um mindset de crescimento, ela sempre acha que o desafio, ninguém está usando ela. Ela entende que é uma oportunidade de crescimento. Então você vai ter aquela pessoa de mindset fixo que vai falar assim, também eu fazia de tudo lá, o meu contrato era de fazer isso, eu tinha que fazer A, B. Ele não percebeu que ele aprendeu a fazer A, B e C. Ele entendeu que ele foi explorado fazendo A, B e C. A pessoa de crescimento, ela fala assim, você não entende o tanto que eu aprendi. Eu fui contratada para isso, mas eu fazia de tudo. Eu aprendi a mexer nisso, eu aprendi a mexer aquilo. Foi o que o Denis falou aqui. Né? Ele fazia tudo. Porque na época dele, era assim que era o cargo, né? Hoje ele sabe fazer, ele não tá na mão de ninguém. Sim. Ele sabe fazer todas as tarefas, né, que um coprodutor precisa, porque ele não tá na mão de ninguém. Se eu sou contratado para fazer pizza, para abrir a massa, e eu não aprendi a fazer a massa, não aprendi a fazer o molho, se o cara do molho não vir, não entrega a pizza. Né? Mas se eu aprender a fazer tudo, eu tenho mais expertise, né? Depois a gente vai falar sobre salários, depois a gente vai falar sobre outras coisas, mas pelo menos você precisa aprender e dar resultado. Aí a gente conversou com um excelente profissional essa semana, que colocou o cargo dele na mesa. Né? Você lembra? Uma pessoa, um cargo alto de liderança, ele nunca se sentiu sobrecarregado, mas tinha uma situação que ele não conseguia trabalhar, ele falou assim, coloca o meu cargo. Você viu, só dele falar que ia voltar para São Paulo, 2 ou 3 lugares já estavam se degladiando por ele. Sim. E aí o atual chefe dele pagou a mais, porque falou, não, eu não posso perder. É aí que eu demonstro. Só que primeiro ele fez tudo. Né? Ele se tornou indispensável e ele não fala mal desse processo, né? Ele falou quando estava ultrapassando algumas barreiras. Sim. Agora ele pode brigar com quem for. As pessoas vão brigar por você para ter você lá, né? Só que primeiro você precisa ser. E primeiro você precisa se dedicar e abrir mão de algumas coisas. Não é só você ir lá e achar que o mínimo que você está fazendo ali vai te destacar em alguma coisa. É o que eu falei, todo mundo hoje sabe fazer tudo, minimamente. Só esse livro mesmo, ninguém precisa ler ele. É só jogar no chat. Só assistir ChatGPT e assistir o 2V Podcast. Mas assim, falando sobre isso, que a gente entra um pouco também no que a gente luta tanto pra... O que vai diferenciar as pessoas hoje são as soft skills, são as habilidades que a gente não consegue hoje. Porque hoje, Vivi, tudo você consegue fazer. Sim. Tudo você consegue buscar. O conhecimento... Como construir uma casa. Você consegue. Vai ter no YouTube. Vai ter no YouTube. Não, isso assim, o que eu preciso pra fazer uma empresa do zero? Vai ter um curso, vai ter uma mentoria, vai ter... Então, tudo. O que tá trazendo pras pessoas o sucesso? Então, é isso que a gente tá lutando uma guerra por aí, afora. E o diferencial tá nisso, né? Tá nessas questões, né? Ninguém é insubstituível, não é isso. A gente sabe que existe sempre uma substituição, mas você tem que trabalhar para ser muito difícil de substituir. Porque o seu trabalho é isso, é a sua obra, é a obra da sua vida. É o que eu acho, né, assim. Então... Para quando você sair de lá, as pessoas falam assim, você lembra? Era incrível, nossa, né? A gente passava um dobrado, mas ai, que saudade. Para ser assim, incrível, para ficar marcada. Exatamente. Mas é difícil. É desafiador. Sou eu? Vai, eu não sei quem que tá quem aqui. Tantas coisas. Eu acho que é meu penúltimo ponto aqui. Tá. Até fui olhar a hora que voa, né? Você costuma pensar em seus alunos mais lentos como crianças que jamais conseguirão aprender bem? Eles se consideram permanentemente burros. Em vez disso, procure imaginar por que eles não compreendem e quais as estratégias de aprendizado que não possuem. É aquilo que a gente falou, né? Sempre que tá dando uma coisa errada, vamos olhar pra gente o que a gente tá fazendo, que a gente pode melhorar? Porque é muito fácil apontar o coleguinha, né? É muito fácil falar assim, ele não consegue, ele é limitado. A gente tava até falando esses dias de uma questão que, às vezes, é limitação cognitiva mesmo, né? Porque você já tentou uma estratégia, tentou e não conseguiu. Tá, eu já pensei nisso, né? Eu já pensei no que eu posso melhorar, não alcancei. Vamos tentar procurar e conversar com a pessoa? Porque tem vezes que a pessoa simplesmente não consegue agregar. A gente tá pegando agora uma leva de pessoas que fizeram um EAD de fisioterapia.
Então, assim, a gente tem que falar para as pessoas, olha, você tem que cumprimentar, você tem que falar seu nome, você tem que olhar no olho das pessoas, você tem que dar voz de comando, comando verbal, coisa dificílima de ensinar, né? E uma coisa que é vital pro fisioterapeuta, né? Para aprender a fazer. Totalmente. Então, coisas simples, né? Da vida que a gente aprende, que não adianta a gente ficar brigando. Tem que ensinar. Nem todos vão aprender desse jeito, porque tem maneiras de comunicação para cada tipo de pessoa. Exatamente. Né? E é isso que faz a metodologia ser tão incrível, né? A gente tem um método que é a base, mas invariavelmente você vai ter que sair daquela base para atingir um ou outro, né? Sim. Eu sou apaixonada por treinamento, você Sim. sabe disso. É uma das... Eu acho que eu diria poucas coisas que eu realmente amo fazer, me vejo fazendo pra minha vida inteira. Assim. Treinamento. Eu gosto muito, muito mesmo, assim. Eu me sinto bem. Todas as minhas coisas, eu esqueço da vida, do mundo, quando eu tô ali dando treinamento, né? Fazendo treinamento. É uma coisa que realmente me faz bem. Assim, eu gosto muito. E, assim, é muito cansativo. Muito, assim. Dar aula e falar e ensinar é uma doação inimaginável. E alguns professores, que eu já ouvi isso algumas vezes, falam assim, você só dá aula ou você trabalha? Nossa, gente. Essas pessoas nunca precisam dar apresentar na escola uma coisa. Porque, assim, Não. é uma dedicação mental tão grande, né? E assim, de energia. Você doa muito, né? Mas eu gosto muito, né? E a gente tá num processo de treinamento nesses últimos meses aí. Porque é isso, o aprendizado ele é contínuo, né? A educação ela é contínua, não existe fim. Não existe curso de treinamento de começo, meio e fim. Existe eternamente treinamento, né? E a gente tava nessa semana, a gente começou um tema muito específico, né? Que é a ventilação mecânica. E é engraçado que o olhinho deles brilha, né? Quando a gente vai falar de ventilação mecânica dentro, né, do hospital. E eles ficam muito cativados, né? E eu sei que é porque é um dos lugares que a gente mais consegue ter voz, né? É triste, mas é a nossa realidade que a gente vai mudar e tá em constante mudança. E o olhinho deles brilha, né? Quando a gente vai falar de ventilação mecânica. E dentro daquele espaço, é o que você falou. Eu consigo ver pessoas que têm muita facilidade de aprendizado. Eu consigo ver pessoas que têm muita dificuldade de aprendizado. E eu tô falando pra eles na mesma sala. Eu tô falando pra eles no mesmo momento. Então, é essa sensibilidade que você, quando você tá treinando, habilitando uma equipe, você tem que ter. Isso. É enxergar essas pessoas que têm muita facilidade e colocar elas também nesse lugar de muita facilidade, entender, envolver elas no treinamento, falar para elas também darem a opinião delas. E essas pessoas que têm muita dificuldade, de repente você colocar para fazer uma parte prática, pegar pela mão essa pessoa, no dia que ela estiver no seu plantão, vai junto com ela, né, fazer. E é muito interessante que eu falei exatamente isso, assim, né, nesse treinamento. Eu falei que quando você tá dentro de uma UTI, nada te prepara. Nada. Então, se você tá começando agora a sua vida profissional como fisioterapeuta, como médico, como enfermeiro, o que quer que seja, e você quer estar dentro de uma UTI, nada te prepara. Nada vai te preparar. Nenhum curso. Nada. Assim, vai te preparar, que eu digo 100%. Pra quando você pisar ali dentro, o misto de sensações que você vai sentir. É muita coisa. Não só do medo, o receio de você não saber o que fazer de repente numa situação. O julgamento da equipe. A equipe que você tá ali vendo, mas também as sensações emocionais que aquele lugar dá pra você. Sim. Que é umas coisas que eu falei pra eles. Eu falei, a gente tá fazendo aqui um treinamento de ventilação mecânica, mas eu quero deixar muito claro pra vocês que nada do que eu falar aqui vai preparar vocês pra uma parada de uma criança. Nada que eu falar aqui pra vocês vai preparar vocês para a parada de uma gestante. Nada do que eu falar vai preparar vocês para uma situação de vulnerabilidade, de agressão. Nada. O que vai preparar vocês para esse momento é viver ele. E eu estou aqui para dar o suporte para você quando você passar por ele. Porque é isso que a gente tem que fazer na liderança. Porque eu já vivi esse momento. Apesar de eu ter as minhas ferramentas mentais e psicológicas para lidar com aquilo, eu posso te ajudar. E é nesse lugar que eu acho que a gente tem que se colocar na liderança. Não o de mandamento, de... Às vezes a gente se pega nisso, né? Você vai fazer porque eu tô pedindo pra você fazer. E eu faço isso. Mas a gente tem que o tempo inteiro se voltar.
E, às vezes, colocar essa condição de você precisa fazer isso, é assim que a gente tem que fazer. Eu quero que você entenda por que a gente tá fazendo. E, acima de tudo, se não der certo, ou se você vivenciar uma experiência muito ruim, eu tô aqui pra você. A gente vai lá na sala, a gente conversa, você chora, como muitas vezes já aconteceu, da gente simplesmente abraçar a pessoa e a pessoa chorar. Sim. Porque é isso. E o treinamento, essa questão da educação, essa questão de tudo, do aluno, na faculdade, na pós-graduação, no PhD, o aluno, ele é vulnerável. A gente tá ali pra ensinar. Quem tá ensinando tem que ter essa paciência. Tem que ter esse entendimento que na sala tem pessoas diferentes. E você vai lidar com cada uma delas de forma diferente no aprendizado. E entender que elas vão ter cada uma o seu momento, cada uma o seu tempo, cada uma o seu jeito de gravar, de aprender, enfim. Mas isso é uma vivência que eu tenho hoje. Porque antes, se eu fosse olhar 5 anos atrás, eu imaginaria que todo mundo fosse igual a mim. Sim, é um erro muito comum. Que é um erro muito comum. Muito comum. Né? Muito comum. Mas essa questão da educação, né? De achar que um aluno, porque ele errou isso, ou porque ele não fez aquilo, ou o próprio profissional, eu já te falei 100 milhões de vezes. Você vai ter que falar 101, 102, 103. Claro que tudo tem um limite do bom senso, mas assim... Segurança também. Exatamente, mas... É a essência do ensinar, né? Do trazer ali. E realmente é uma coisa que me fascina, essa coisa do treinamento. Porque é muito legal. E você vê os olhinhos deles ali brilhando, sabe? Do tipo, poxa, tem alguém me dando essa oportunidade de eu aprender, sabe? É muito legal. E isso me dá um combustível pra eu continuar. E esses dias eu postei até uma fotinho no Instagram falando sobre isso. Do tipo, eu vivo tanta coisa dentro desse lugar que eu trabalho... Que às vezes eu falo, gente do céu, dá vontade de nunca mais voltar. Só que todas as vezes que eu saio dali de dentro, eu saio muito grata por estar ali. Que volta no que a gente já falou aqui tudo. Você ser apaixonado pelo processo, você gostar do que você faz, você olhar para aquilo e falar, não, tá ruim, mas vai melhorar. Vai crescer, vai conseguir, vai evoluir. E isso é um mindset de crescimento puramente, né? Então, é bem por aí. Eu acho que não é porque é a segunda vez que você tá aqui que a gente não vai ter fatos e sensações. Então não vai ser surpresa Meu Deus, eu quero ver momento. O que você trouxe. E aí a gente... Não sou eu, você sabe, né? É minha equipe. Minha equipe que prepara. É meu time que prepara. Vamos ver qual que é o fato da primeira sensação? Nossa, é o treinamento! Gente, é o treinamento. Dá pra ver na minha cara, eu amo. Essa foto que eu tirei. O fato é um treinamento, é um momento de treinamento. E a sensação é exatamente essa. É crescimento, é tipo assim, é missão, eu acho. Sabe assim? De colocar as pessoas no caminho. Nem que seja pra não ficar comigo. Pra voar. Sim. Mas assim, que eu forme pessoas decentes, sabe? Profissionais decentes, pessoas decentes. Eu fico muito feliz, né? Eu amo dar treinamento, assim, é uma coisa que me deixa muito feliz, muito feliz. A gente ouviu essa semana que uma colega nossa, que é colega de profissão, então todos os fisioterapeutas são nossos colegas, que o seu nome está na cidade, né? Na boca do povo. E uma das coisas que as pessoas colocam como ruim é o nível de excelência. E olha onde a gente chegou, né? Sim. Exigir o nível de excelência das pessoas e você não colocar... nesse livro fala, exato, nunca diminua as pessoas, nunca limite as pessoas, né? Então sempre achar que todo mundo é capaz de atingir os objetivos e a excelência profissional, né? Então a gente não limita ninguém. Sim. Né? A gente não limita todo mundo que se comprometeu a passar pelo processo, porque é isso que a gente faz. Os nossos acordos com os nossos profissionais são: você está disposto a passar pelo processo? O processo é um desafio. Ninguém sabe trabalhar na nossa metodologia, porque a nossa metodologia ela é única. E da maneira como a gente trabalha, eu só posso prometer uma coisa: nós vamos nos esforçar muito para você alcançar. Só que também tem a sua parte. Né? Exatamente. Segundo, felizinho. Eu tinha certeza que ia ter uma foto de Nova York. Gisele que colocou aí. Gente, o fato como... Não preciso falar muita coisa, né? Eu e a liberdade, né? Mas o fato é... Eu em Nova York. Não é na van. Não é na van. É em Nova York, tá? Esse bilhete aí é verdade. E a sensação é de sonho realizado. Assim, é uma das coisas... Era um dos sonhos da minha vida, né? Ir pra Nova York. E... é o fruto, e é o que eu sempre falo. Quando eu olho isso, eu só vejo fisioterapia. Eu só vejo o que eu faço. Porque é isso que me proporcionou esse momento.
Então, a sensação é de sonho realizado. Tenho muitos outros viajantes para realizar, mas Nova York era um sonho. Um sonho mesmo, assim. Eu tava lá, eu olhava e chorava. Meu Deus. Eu chorei aí, né? Eu e minha mãe, a gente chorava. E outra coisa legal foi que eu fiz uma viagem com a minha mãe. Eu e ela, assim, sabe? Então, tinha uma amiga nossa também. Pra tirar foto, afinal. Ela foi de fotógrafa, brincadeira. Mas foi uma viagem inesquecível. Sensacional. Próximo. Ele dessa vez ele apareceu. É que agora a gente decidiu que tá no relacionamento fixo, né? Exatamente. A gente tá assim num outro momento da nossa vida. O fato é o Tatá. Esse é o fato. A gente tava na cidade dele. Ele é nordestino, né? Do Rio Grande do Norte. Ele é uma pessoa incrível. A sensação é de conforto, eu diria. Eu acho que é segurança. E hoje eu já consigo dizer que é família, sabe? Assim, é uma pessoa que, de verdade, me incentiva a ser uma pessoa melhor. Todos os dias, assim. E é muito bom ver uma pessoa que você consegue ter planos, né? Planejar as coisas. Eu não vou chorar, Tavinho. Que você consegue fazer planos e que tenha os mesmos objetivos na vida que você, né? E assim, independente de qualquer coisa, se a gente vai ficar junto pra sempre ou não, eu acho que o que a gente trouxe um pra vida do outro nesses 5 anos que a gente tá junto foi muito significativo, né? Então, só disso já valeu tudo a pena que a gente fez, tudo a pena que a gente viveu. E ele é realmente uma pessoa excepcional, assim. É um exemplo de filho, de irmão, de pessoa mesmo, assim, para você, de amigo, sabe? Assim, para você se espelhar. E ele tem muitos objetivos e eu espero incentivá-lo e estar com ele em todos esses momentos. Tavinho, a gente adora você. Beijo, Tatá. Eu espero comer doces em breve. A mamãe não pode deixar de falar, né? Muito bom! Quanta coisa boa. Beijo, Mindset. Eu queria trazer... O meu último tópico é esse. Se você tiver mais algum pra colocar, você coloca aqui. Ela divide, ela faz um desenho aqui, ó. Mostrando a minha câmera. Isso é o máximo, né? Aqui na câmera 1, por favor. Ponto. Aí ela coloca aqui o mindset de crescimento. Basicamente, leva a um desejo de aprender e assim tem uma tendência a abraçar desafios, persistir na dificuldade, ver o esforço como caminho para a excelência, aprender com a crítica, encontrar lições e inspiração no sucesso dos outros. Não é uma pessoa que se dói com o sucesso dos outros, está lá para bater palmas e agradecer. Já o mindset fixo leva a um desejo de parecer inteligente e assim tem uma tendência a evitar desafios, porque não pode ficar desconfortável, não pode estar num lugar onde não se encontra hype. Ficar na defensiva ou desistir facilmente, enxergar o esforço como algo infrutífero ou pior, ignorar feedback negativo útil, sentir-se ameaçado pelo sucesso dos outros. Qual nós somos, em geral? Crescimento, né, baby? Tá aqui. 100%. Eu me vi pouquíssimos momentos no Mindset, mas assim, foi muito pouco. Qual que você se viu no Mindset fixo? Na questão da liderança, de líderes cruéis. Entendi. Assim, de tipo, da questão impositiva, que é uma coisa que eu preciso trabalhar muito, trabalho muito sobre isso. Mas eu consigo, ao mesmo tempo, me enxergar no crescimento. Que eu reconheço isso. O cara do Mindset fixo, ele nem se reconhece nessa condição. Ele define, ele é assim e ponto, acabou. Ele não pode mudar. E eu me enxergo, às vezes, nessa condição do tipo... eu tô ali e por exemplo, tem coisa que só eu consigo fazer. Não é assim. Né? As pessoas também conseguem fazer aquilo. E às vezes do jeitinho delas é diferente do nosso, né? Exatamente. Isso é complicado, porque pra pessoa convencer a gente, ela tem que ter um pouquinho mais de argumentos, né? E nós somos a rainha, temos 3 pessoas aqui que argumentam muito bem. Eu, você e Bi, que argumentam muito bem. É muito desafiador. É um pouquinho difícil. Mas a gente se dobra ao bom argumento. Não, eu acho que a gente tem esse... eu reconheço. Mas é que assim, a maioria das pessoas, ela só quer reclamar. Ela só quer trazer aquela coisa de reclamação. Então, tudo bem, reclama, eu vou te ouvir reclamar. Mas vamos lá que eu vou argumentar, né? A gente tem que conversar. O meu mindset fixo, você não perguntou, mas eu vou falar, né? Qual que é o seu mindset fixo? Muito obrigada pela pergunta. Vou responder pro meu público agora. Não gostar de pessoas que têm uma
celeridade diferente de mim, ou seja, pessoas lentas. Pra mim é muito desafiador com pessoas lentas, porque quando eu peço uma coisa, fiquei sabendo que isso é colérico. Além do signo, a gente pode culpar agora, como é que chama isso? Temperamento. Eu sou colérica. E o colérico, eu gosto de fazer as coisas rápido. Então, quando eu peço uma coisa, não é pra amanhã. É pra agora. É para agora. Mas não é porque, ai, não, é que pra mim só faz sentido se for agora. Isso porque é senão eu melhor faço. se você nem pedir. Se você nem precisa pedir. Exato! Aí eu tô sobrecarregada porque eu tô o tempo inteiro fazendo o meu tempo, porque nem todo mundo quer acelerado, entendeu? Aham. E eu, por exemplo, quando eu tô explicando alguma coisa, você sabe, né? Você esteve comigo num lugar. Sim. Esses dias eu tava querendo dar um exemplo, eu esqueci que você sabe falar tudo que eu falei, né? Eu não lembro. O que eu falei pra pessoa? Do que você fala? Do... Da tabela do Excel, você lembra? Tabela do Excel? Nossa, a gente fala tanta coisa, cara. Eu tava explicando pra uma pessoa, eu falei, você não vai anotar? A pessoa falou, não vou anotar. No final ela perguntou desde o começo. Sim, E o que eu falei pra ela no exatamente. final? Não, você... Que eu chamei ela de adulto, que eu falei que ela não era você adulta. falou assim, você é uma adulta. Você precisa... Eu já te falei uma vez, já te falei 2 vezes. Exato. Você precisa... Eu pedi pra você anotar, eu falei pra você anotar, você não anotou. Isso, depois me pergunta no Aí começo. você veio me perguntar de novo, eu não vou te falar, você é adulta. Exato, entendeu? Então, assim, tem coisas que tem limite. Então, E eu acho que o fazendo- meu mindset eu vou fixo... fazendo assim, ó, na sala. Eu acho que o meu mindset fixo tá aí. É de não entender que pessoas têm velocidades diferentes, né? é. Isso pra mim eu tenho que me lembrar o tempo inteiro. Não sou eu. Eu terminei o meu. Ó, eu vou concluir com Ganhei. o que é sucesso, tá? Ótimo, vamos concluir bem. Vamos concluir bem. O que é sucesso? São 3 conclusões, tá? Primeira, sucesso significa fazer o melhor possível e se apaixonar pelo processo. Legal. Segunda, fracassos. Os fracassos, eles são reveses motivadores. Eles devem nos fazer acordar. E o terceiro é, para você ter sucesso, você tem que dominar os processos que levam a ele. E isso te faz chegar lá e se manter no sucesso. Então, sucesso é fazer o melhor o tempo inteiro, possível que você puder, enxergar nos seus fracassos vieses e reveses motivadores Oportunidades. oportunidades e saber se apaixonar pelos processos. Saber fazer o processo todo vai te fazer chegar e se manter lá. E saber que vai doer e que tá tudo bem. Exatamente. Né? A gente tá treinando perna essa semana, nós Nossa, duas. gente, que situação É terrível. difícil ficar dolorida? É difícil perder a funcionalidade Nossa, durante eu os achei- dias. Dá uma acidose lática, Meu, dá uma dorzinha. não, eu achei que eu ia morrer. Eu falei assim, eu tô tendo um infarto agudo aqui do miocárdio, Mas juro, quando na a perna academia. fica grossa, você fala o quê? Pô, valeu a pena. Graciane Barbosa, né? Exatamente. Gra, que é minha amiga pessoal, ela. O que você tá fazendo por ela? Que ela tá no BBB? Eu sou a pessoa que ela deixou neste mundo externo para que pudesse representá-la, né? Como a Musa Fitness More está no BBB, eu fiquei encarregada dessa responsabilidade, né? De seguir sendo Musa Fitness. Então, ela me passou todo o cronograma dela, capilar, não, brincadeira. Todo o cronograma de alimentação. A gente assinou um contrato, né? Tá A gente dando tem certo? cláusulas. Meu, eu achei que eu ia vomitar, sério, juro por Deus. É que assim, brincadeiras à parte, né? Eu fico vendo, porque eu não confio em ninguém, né? Aí eu vou fazer eu mesma vou fazer meu treino. Olha o mindset fixo. All Mindset Fix. Aham. Aí eu peguei e fui ver. O meu treino. E aí eu falei, o treino da Graciane. Menina, Você não tava zoando? não tava zoando. Meu Deus, você fez mesmo? Não, eu fiz um exercício. Você já viu a perna dela? Eu quase, mas não com o peso que ela pega, não. Mas assim, meu, eu Eu juro. achei que você tá brincando. As pessoas passavam por mim na academia e eu já olhava pra Odeia, se tinha algum Odeia. Alguém eu precisa não- fazer massagem, aí você faz assim, eu mesma. Eu não tô passando bem. Juro, eu saí com vontade de vomitar da academia. Numa cadeira extensora. Meu, que absurdo. Mas enfim. A Bi fala que toda pessoa capaz de mudar o próprio corpo é capaz de fazer qualquer outra coisa. Não, meu, que loucura. Não é? Sério. Emagrecer, crescer, enfim. É acho isso que aí, é muito estamos no importante. caminho. Ai, Jesus. Acabamos! Ah, gostei muito. Eu gostei bastante também. Acho que a gente falou do livro inteiro, falamos dos principais tópicos, falamos da infância, falamos da liderança, falamos de sermos pessoas com um mindset fixo ou de crescimento e o que a gente decidir ser. Só não pode reclamar. Isso. Né? O que você decidir, o de crescimento não reclama. Ele É. entende que tudo faz parte do processo. Mas se Sim. você decidir ser o outro, só não reclama e vem pedir pra gente. E fala que a gente teve sorte. É. Né? Então, também não pode falar que a gente teve sorte, não pode falar nada disso. Mais alguma ponderação? Acho que foi isso. Leiam um livro, vale super a pena. Eu acho que é um livro realmente muito interessante. Não só se você for líder, gestor, enfim. Eu acho que vale a pena pra vida mesmo. É um livro muito interessante que te molda e te desperta algumas coisas de reflexão muito importante, né? Então, eu recomendo essa leitura. Eu acho
muito, muito importante mesmo, um livro para autoconhecimento e entendimento do tanto que você consegue melhorar, crescer, mudar. Porque ela te coloca na condição de não queira ser do mindset fixo, Exato. né? Então, Aqui ela dá uma bem induzida, interessante. né? Exatamente. Então, é bem interessante, eu recomendo. E só agradecer mais uma vez. Obrigada por tudo sempre. Tô feliz de estar aqui. Eu que agradeço você sempre acreditar no processo. Uhum. Eu sempre soube que ia ser doloroso e é dolorido muitas Sim. vezes. Não faz um ano que a gente teve um processo de crescimento dolorido, né? A gente vai sempre lembrar disso, mas Sim. que bom que a gente consegue ver que é pro crescimento de ambas as partes. Total. Obrigada por fazer parte do meu crescimento. Obrigada por tudo. Obrigada por Hoje tudo. sempre. Sucesso sempre pro 2B, para nós. Para você que ficou aqui até agora, obrigada pelo seu tempo. É o seu ativo mais poderoso e eu agradeço muito quando ele é dedicado à minha pessoa, aos meus convidados que são extremamente especiais. Curte, compartilha, em especial segue o canal, que isso faz muita diferença. Eu não aprendi ainda a diferença que faz, mas diz que faz muita diferença um dia e eu vou chegar lá. Obrigada mais uma vez. Tchau.